Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Segundas de Primeira de hoje. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. O pessoal já está começando a entrar. Deixa eu disparar uns convites aqui. Ih, tá sem som, peraí. Estão conseguindo me ouvir agora? Ah, então tá bom. Deixa eu chamar o Paulo, que eu vi que o Paulo já entrou aqui. Oi, Camille, boa noite. Oi, Aline, obrigada pelo retorno. Bom, enquanto a gente está aguardando o Felipe, que também vai participar, tá ali o Felipe. Oi, Paulo, seja bem-vindo, Oi, boa noite. boa noite. Tá dando para me ouvir? Sim, te escuto bem. Pessoal, Tá, me digam aí, digam para nós se escutam o Paulo também. Eu estou escutando bem. O Felipe já entrou, deixa eu chamar o Felipe também. Na verdade, aceitar o Felipe. Olá, Felipe, boa Oi, noite. Karen. Tudo bom? Paulo, tudo Tu- jóia? Tudo jóia, sejam muito bem-vindos, meus convidados, mais do que especial. Fiz uma super propaganda hoje da participação de vocês aqui, dois feras desse assunto que é a ata notarial. Eu vou até fazer uma propaganda aqui do livro do Paulo Roberto Geiger Ferreira, que é tabelião do 26º Tabelionato de Notas de São Paulo, e do Felipe Leonardo Rodrigues, que é substituto do tabelião do 26º. Para quem não acompanha o blog, hoje de tarde ainda, sabe, meninos, que é incrível, né? Eu sempre que vou pesquisar algum assunto relacionado aí a notarial registral e que eu jogo no Google, sempre eu acho uma jurisprudência que é lá do blog do 26º. Sempre tem alguma decisão que trata dos assuntos, pode ser os assuntos mais diferentes. Hoje eu estava ali pesquisando sobre questão de renúncia de usufruto e direito de acrescer, e acabei achando uma decisão. Então, o blog do 26º, ele é muito atualizado, ele é muito bom, ele tem um repertório de decisões maravilhoso. E aqui o livro, né? Essa daqui é a edição antiga, acho que o Paulo tem a capa nova aí para mostrar para vocês. Essa é a quarta É. edição que já está esgotada. Mas Esse que eu tenho aqui é a segunda, ó, tá na hora de vocês me mandarem aí uma edição nova, viu? Porque eu sempre compro as edições de vocês. vai a quinta, então, cara. Mas Vai. deixa eu falar uma coisa. Essa, a quarta edição que o Paulo mostrou ali da capa verde, ela está esgotada, tá? Talvez vocês consigam, né, às vezes em estoque ali pela Amazon, por alguma outra livraria que tenha, que possa ter estoque dos livros, vocês conseguem comprar, mas eles já estão trabalhando em cima da edição atualizada, depois eles podem falar um pouco sobre isso também. E a gente resolveu fazer essa live. Na verdade, nós já vínhamos conversando sobre, né, a realização desse encontro para falar sobre essas atas notariais, que são, eu chamei ali, né, de atas notariais de direitos reais, porque são atas que a gente tem, e a gente vai falar um pouco sobre a uso capião extrajudicial, sobre a adjudicação compulsória e sobre a ata de arrematação. E por que isso? Porque são atas que elas se diferenciam das outras atas notariais, né? E, assim, muito a gente fala sobre ata notarial. A ata notarial, ela hoje já é muito popularizada, ela já está na comunidade jurídica bem sedimentada, né? Desde o Código de Processo Civil trazendo o reconhecimento da ata notarial como meio de prova típico. Eu acho que a visibilidade da ata se tornou muito maior, né? Muito embora o livro do Felipe e do Paulo
já seja um livro, então, que já está indo aí para a 5ª edição e já é antigo, né? A gente tem uma resposta dos advogados e do próprio judiciário prestando mais atenção para a ata notarial, porque antes a gente tinha uma previsão genérica na Lei 8.935 de competência para os tabeliães lavrarem as atas, mas a gente não tinha, alguns estados não tinham nem sequer uma regulamentação em código de normas, em consolidação, para dar uma orientação para os tabeliães de como fazer essa ata notarial, quais são os requisitos, o que é indispensável numa ata. E o livro do Paulo e do Felipe vem trazendo essa doutrina, todo esse procedimento, inclusive com modelos de atas aqui, atas bem inusitadas. E aí eu quero começar passando aqui para vocês já logo, pedindo que vocês façam essa diferenciação entre as atas que a gente está muito acostumado já, que são aquelas atas de site de internet, que são atas de WhatsApp, né? Aquela coisa mais corriqueira, elas são diferentes das atas de direitos reais e como que a gente pode enxergar essas diferenças aí? Queria que vocês esclarecessem isso aqui para o nosso público. Quem começa? Posso ser eu? Vamos lá. Bom, assim, o que a ata tem demonstrado, essas atas de direitos reais, eu chamo também de regularização fundiária, né? Destinadas à regularização fundiária, o que essas novas leis têm demonstrado é que os instrumentos jurídicos eles vão se adaptando com o tempo, né? Vou dar um exemplo. No nosso livro a gente destaca que tem 2 tipos de instrumentos notariais. Um é a ata notarial e outro é a escritura pública. São só esses 2. Aí você vai ter subdivisões. As atas notariais se subdividem em autenticações de modo geral. E a própria ata, ela começa muito simples e vai se tornando complexa. Vamos dar um exemplo. Antigamente se fazia pública forma. É uma espécie de autenticação, porque era uma cópia e que depois era consertada por outro tabelião. Isso com a fotocopiadora virou um ato esdrúxulo. Agora todo mundo faz cópias autenticadas. Então, isso aí demonstra como há uma mudança no instrumento. E a mudança radical que aconteceu aqui no Brasil foi exatamente com a ata de uso para a finalidade do uso capião. Ali, a lei disse que caberia ao tabelião fazer uma autenticação do tempo de posse, que ninguém consegue autenticar 10 anos de posse, por exemplo, né? Então, o que a palavra autenticação aí quer dizer? Está no sentido de legalizar. Se você abrir um dicionário jurídico, você vai ver que o sentido de autenticação, 7 sentidos, 4 deles jurídicos, tem o sentido também de legalizar, ou seja, de o Estado informar para a sociedade que um determinado procedimento torna um documento legalizado e, portanto, apto para determinada finalidade para produzir certo efeito. Assim é com a ata do capião. Então, quando isso aconteceu, acabou aquela história de que a ata não tem juízo de valor. A ata sempre teve um certo juízo de valor. Por exemplo, eu vou fazer uma cópia autenticada de um documento de identidade. Eu tenho que verificar os aspectos extrínsecos do documento de identidade. Eu não vou verificar os intrínsecos, se o fulano é filho ou não é filho, mas se tem uma falsidade, eu tenho que verificar. Uma ata de WhatsApp é uma ata de internet. Eu tenho que conhecer, eu tenho que ter a prudência de saber que aquilo ali não tem deepfake. É uma coisa complexa, faz parte da atividade notarial, da prudência notarial, fazer esse tipo de verificação. Então, eu começaria dizendo isso. A ata de uso capião inaugura no Brasil a complexidade da análise do tabelião, da qualificação notarial. Depois a de adjudicação é mais simples e agora vem a de... como é que é? Da arrematação. Arrematação, né? A ata de arrematação também envolve uma certa prudência notarial que a gente vai ter que debater aqui hoje, aprender juntos, né? Com todos os que estão nos assistindo aí. O que tu acha, Felipe? Errei muito? Não, de maneira alguma. Eu acho que tem uma diferença entre as duas, entre essas atas ordinárias, né, que é a mera percepção,
que não há qualquer juízo de valor, né? O tabelião não pode emitir uma conclusão, uma opinião técnica ou um sentimento pessoal, né, nessas atas ordinárias. Agora, as atas, eu chamo assim de qualificação jurídica, né? Ela está um pouco atrelada ali às atas de notoriedade sobre documentos. Então, o tabelião faz um juízo técnico, sim, sobre essa verificação. E depois dessa diligência documental, probatória e outros tipos de diligência, ele chega a uma conclusão, né, que é essa atestação. Né? No caso, por exemplo, da uso capião, ou no caso da adjudicação e na arrematação, e também agora na certificação de negócios jurídicos. Né? É Perfeito, muito e eu vou curioso, dizer... só para dar um exemplo, né? A primeira ata de uso capião que eu atendi, a figura me leva uma fotografia dela na casa dela com uma árvore, uma média assim, e ela uma criança, e aí fotografa a árvore crescida e ela com 40 anos ao lado da árvore. Aí, quer dizer, que prova melhor que essa? Ela podia trazer ela trouxe também todas as contas de luz pagas ainda. Impressionante como ela foi cuidadosa, essa senhora, para fazer a prova da uso capião. Foi um dos primeiros atos que a gente começou. E aí, tu vê, em vista de uma fotografia, a gente tem que verificar, claro, se não há um deepfake ali, se não há uma montagem qualquer, né? Mas ali não, certamente não havia. E é uma coisa, né, Paulo, porque eu lembro de um evento, inclusive, que nós participamos juntos em São Paulo. E eu tinha essa dificuldade de entender essa ata nova. Claro, primeiro muito presa a uma ideia de que deveria ser uma escritura pública, né? Até hoje eu não me conformo muito que não seja uma escritura pública declaratória. E aí não fechava para mim aqueles pontos, assim, como que vai ser essa ata? Porque na ata o tabelião, ele é um observador, né? Ele é um ser, eu pelo menos sempre enxergava nesse modelo de ata mais tradicional, então que a gente vai chamar, como um observador passivo. Ele participa daquela cena ali para constatar os fatos, mas ele não tem um papel ativo. E isso muda completamente quando a gente está falando da uso capião, da adjudicação e da arrematação, porque aí o tabelião, sim, ele precisa ter uma conduta ativa, ele vai examinar os documentos e ele vai emitir um juízo de valor, porque a partir daquilo que for apresentado para ele, ele vai dizer, sim, eu posso atestar posse aqui, né? Porque eu sempre dizia assim, como que o tabelião vai atestar 5 anos de posse que já implementou, se ele não está ali enxergando aquela posse, né? Vivendo aquela posse ali acontecendo. Mas, claro que é possível, né? Inclusive pela forma que o nosso ordenamento jurídico considera a posse, né? E o que é posse? Então, posse é tudo aquilo que a gente consegue exteriorizar como exercício de um direito de propriedade, né? Então, bom, eu consigo mostrar que eu estou morando na casa porque eu tenho foto minha de 20 anos atrás, sempre no mesmo lugar, e a gente costumava fazer isso, né? Tirar as fotos, às vezes, né, na frente da casa e crescendo, e aquela... Então, esse exemplo eu acho maravilhoso mesmo, Paulo. Então, assim, aí cabe aos advogados, né? Então, reunir essa documentação, toda a documentação que tiver, porque vai levar isso para o tabelião e o tabelião vai fazer esse exame. Ele vai, a partir do que você apresentar ali de comprovante de pagamento de tributos, contratos que possam ter sido feitos de ligação de água, de ligação de luz, né? E o pagamento desses valores ali. Então, há uma série de documentos, mas é muito diferente de pegar uma conversa de WhatsApp ou de acessar um site e descrever o que está sendo visto ali, né? Bom, então acho que a gente conseguiu aqui, muito rapidamente, claro, né? Só trazer essa diferença. Só fazendo um fala, parênteses, Felipe, cara, nessas atas ordinárias, a única, assim, que eu vejo a possibilidade de um agir ativo do tabelião é no caso de assessoria. Se o solicitante ele cometer algum ilícito, por exemplo, né, durante a constatação, ele vai cometer algum ilícito, o tabelião tem o dever de informar ele desse cometimento de eventual ilícito e se ele quer prosseguir na ata ou não. Uhum. Então, você vê que nesse caso, nas atas ordinárias, é uma exceção, né, do agir do tabelião de forma mais ativa, né? Perfeito, porque o papel dele é de observador, né? Muito bem, e aí a gente entra então
para essa segunda parte dessas atas de direitos reais que a gente está trabalhando aqui. E aí a nossa ideia, né, é mostrar um pouco do que é o importante, então do que o advogado, o que o tabelião precisa atentar para fazer esse juízo de valor e poder produzir uma ata notarial, que claro, né, acho que tem que deixar bem claro aqui que tanto o provimento que tratou da uso capião extrajudicial, que era o 65, quanto o provimento que tratou da adjudicação compulsória, o 150, que hoje estão todos os dois incorporados no Código Nacional de Normas, que é o provimento 149 do CNJ, eles fazem a ressalva e as atas devem conter essa observação de que aquela ata não é o título, né? Que vai haver uma qualificação registral e que o registrador poderá concluir que não há a posse qualificada, que não estão preenchidos lá os requisitos para aquele requerimento de uso capião, ou até mesmo para a adjudicação compulsória. Mas o que eu quero, então, a gente tentar estabelecer aqui é justamente o que é o mais importante que precisa ter em cada uma dessas atas e no que elas se diferenciam, né? E aí eu acho que eu queria começar com vocês justamente essa questão da atestação do tempo de posse para uso capião. Eu acho que esse é o elemento né, de destaque e como que isso pode ter desdobramentos aí na prática. Eu entendo, em primeiro lugar, começa pelo fim, né? O tabelião pode simplesmente negar, aceitar que, por exemplo, a pessoa está querendo um uso capião de 5 anos, né, cujo prazo é 5 anos. O tabelião não está convencido disso. O que ele tem que fazer? Tem que fazer uma nota explicativa, né, informando que as razões por que não se convenceu. Por outro lado, se ele pode solicitar outros documentos. Com frequência a gente faz isso, né? Orienta a pessoa a trazer outros documentos. Não trazendo, é possível, quem sabe, até elaborar uma ata do tempo, se a pessoa quiser, do tempo que o tabelião tem certeza e que atesta, né? Ou seja, eu não deu 5 anos, mas eu entendo que 4 anos ali está cumprido. Então eu posso oferecer uma ata de 4 anos. Depois, daqui a 1 ano, ele, quem sabe, faz outra e as atas se complementam, né? Então, para mim, a coisa começa também na solicitação. O tabelião tem que ter a cautela de bem documentar a solicitação, porque a gente não se preocupa muito com isso. A solicitação ao tabelião normalmente sempre foi informal. Mas no caso das atas, especialmente essas atas de uso capião e de adjudicação e agora da arrematação, especialmente da arrematação, eu acho importante já fazer um modelo de petição onde o cidadão coloque lá tudo que ele precisa, tudo que ele quer, declare, por exemplo, no caso da arrematação, que ele fez a intimação, né, notificou a parte, né, para comparecer ao leilão, né, e, enfim, tem que ter algumas cautelas. Se não tiver um modelo pré-concebido, com frequência, há uma troca de e-mails, ter o cuidado de guardar esses e-mails para documentar aquilo que foi solicitado, aquilo que ele vai entregar, né? E aquela assessoria jurídica, as atas têm muita assessoria jurídica, viu? Mesmo nas atas de WhatsApp, começa informando como é que ele deve trazer o telefone para que seja capturada a informação, né? O que ele não deve fazer para que a gente não perca a certeza naquele documento, né? Então, eu acho que essas atas de adjudicação e uso capião, e no futuro também a da arrematação, elas passam muito pela clareza daquilo que é necessário. E a documentação, o elenco de documentos, o tabelião deve ter uma previsão. É claro que a gente não é um rol exaustivo, né? Vai que o cidadão tem, sei lá, todas as contas de luz, tudo pago, desde o princípio, no nome dele mesmo, né? Sei lá, está com o endereço correto. São muitos os critérios que podem ser utilizados para ver o convencimento do tabelião, mas o principal mesmo é a documentação, né? O contrato. Em segundo lugar, testemunhas de longo tempo, né?
são muito importantes, né? Felipe, complementa aí, tu que é o cara do balcão das atas. Então, o conjunto probatório é essencial, né, para as atas de uso capião, né? O que a gente tem visto, assim, às vezes o solicitante da ata de uso capião não tem uma diligência na guarda da documentação, né? Então, às vezes você tem que, de alguma forma, assessorar ali o solicitante em buscar outros elementos ali probatórios que o tabelião tenha convicção, até com testemunhas, caso o solicitante não tenha um documento ali que faz a convicção do tabelião, né? Então, essa questão da atestação, o conjunto probatório é essencial, né? Então, dois pontos interessantes que tem que constar, né, nessa ata, né? A questão da posse ad usus capione, né? E a questão também do animus domini, né? Então, esses atos, verificar se não tem, se o período de lapso ali para requerer a modalidade da uso capião não tem interrupção, né? Não houve oposição, tira as certidões e fez ajuizados ali para ver se não tem alguma oposição ou não. Verificar se a pessoa que está ali não tem uma posse precária, né? Então, esses elementos, assim, têm que ser muito bem Você imagina, examinados pelo tabelião, né? desculpa, Felipe, te interromper, mas tu imagina, isso tudo é juízo de valor, né? Tudo é uma qualificação subjetiva. E Isso. hoje mesmo publicaram um artigo sobre a nova ata, a ata de arrematação, falando que não pode ter juízo de valor. Falei, pô, a ata mudou fortemente depois da ata da adjudicação, da ata Da da uso uso capião. capião, né? E, quer dizer, as pessoas, os notários e registradores têm que se atualizar sobre isso. Não, é muita qualificação, é muita subjetividade. Foi-se o tempo da que a gente olhava ali, via se não tinha uma falsidade e fazia a ata, né? É uma coisa importante também, eu tenho visto atas, a gente falou no evento esse final de semana, o tabelião ele tem que atestar a posse. Ele não pode dizer que a parte atestou a posse, o solicitante atestou a posse, ou as testemunhas atestam a posse. Não, se o tabelião não disser que ele atesta a posse, ele não está cumprindo o que está escrito na lei. O tabelião tem que atestar a posse. Ponto. Se não fizer isso, o prestador tem toda a razão a devolver, né? Aliás, a razão que não tem quando, por exemplo, o tabelião já pegou um monte de documentos, vai para o registro, o registrador pede todo o documento de novo, né? Isso está acontecendo também. O tabelião tem que ter convicção para atestar, né? Se não tiver convicto, ele tem que buscar outros elementos aí para atestar a posse, né? E eu acho interessante dois pontos aqui, né, do que a gente está falando. Então, assim, essa possibilidade, porque veja, o provimento, ele, desde o lado 65, que agora foi incorporado, não teve modificação, mas ele tem a previsão normativa de ata complementar, né, de atas complementares. Ele fala de atas complementares, né? Então, uma dúvida que a gente poderia até ter é assim, bom, a pessoa procura o tabelião, vai fazer, traz a documentação e, como o Paulo disse, seria um pedido para encaminhar um pedido de uso capião de 5 anos, mas fica demonstrada uma posse de 4 anos e 6 meses, por exemplo, né? Que ele realmente conseguiu provar, que o tabelião conseguiu fazer um juízo de valor e entender que é 4 anos e 6 meses. Ele pode lavrar essa ata, né? Eu penso que ele pode lavrar essa ata. É claro que ele vai ter que deixar claro para aquela pessoa que não vai ter os 5 anos, que não vai, né, que aquela ata não está completa hoje, apta para o reconhecimento da propriedade, porque ela não cumpre com o prazo, que é o prazo de 5 anos, mas que ela poderá ser complementada, e aí, claro, vai ter que ser uma nova ata notarial, porque vai ter que... Então, bom, faltam 6 meses, né? E vai ter que haver uma prova de que aqueles 6 meses, indo naquilo, complementando o que o Felipe está falando, que durante esses 6 meses também foi uma posse ad uso capione, com as características, que não houve oposição, que era com animus domini, quer dizer, mas que tu poderá complementar. E eu não sei se vocês concordam com isso, né? Mais ou menos é isso que... Porque tem gente que entende que não, que, bom, se não tiver os 5 anos, não vai nem poder fazer a ata. Eu acho que até como conservação, e aí pela finalidade da ata notarial, que é conservar, né, no tempo e no espaço aí
os fatos e daqui a pouco até mesmo documentos e testemunhas que, né, a gente sabe, muitas das vezes são pessoas, né, que estão ali com algum risco, né, mesmo. Então, de poder fazer e depois poder complementar. Queria que vocês só me dissessem aí qual é a opinião. O Paulo já mais ou menos falou, mas Felipe, tu concorda também? Concordo. É possível fazer essa atestação parcial, né? E conforme o tempo que vai se constatando, vai agregando, né? E aí constatou-se ali o tempo da modalidade da usucapião, poderia fazer uma ata saneadora conclusiva da usucapião. Perfeito, perfeito. Bom, aí a gente vai, porque é tudo muito rápido aqui, gente. A gente vai falar agora mais da ata da adjudicação compulsória, porque essa, claro, né? Em termos de estrutura, de forma, ela é muito parecida com a da usucapião, mas o que eu achei interessante que nós temos previsto no provimento é justamente essa possibilidade de o tabelião fazer um saneamento, de ele consertar eventualmente aqueles documentos que não permitiriam a adjudicação compulsória de uma forma normal, né? Que, por exemplo, como nos moldes do que a gente tinha antes do extrajudicial. Se entrasse com uma ação hoje, né, não teria sucesso, porque daqui a pouco falta o reconhecimento de firma no contrato, falta alguma informação. E aí o provimento abriu para os tabeliães a oportunidade de proporcionar para a parte esse conserto, né? Arrumar aquele título ali que não estava perfeito para que ele possa, então, ser adjudicado. Porque acho que é importante a gente dizer também da diferença, né? Porque na usucapião, que é aquela outra coisa também que eu implico, né, Paulo? Que não tem título, né? Então, o que o registrador registra lá na matrícula? O registrador de imóveis, ele trabalha com títulos judiciais e títulos extrajudiciais. Né? Então, na usucapião extrajudicial não existe uma sentença, não existe uma escritura e também não é a ata o título a registro, porque o provimento assim não dispôs, diferentemente do que acontece na ata de arrematação, onde o legislador diz a ata notarial é o título hábil para registro. Então, a ata vira um título na ata de arrematação. E na adjudicação compulsória, o título que vai a registro é o contrato. Né? Então, a ata ela tem uma outra finalidade. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Felipe, vai tu primeiro agora. Então, assim, eu penso na adjudicação, tem dois tópicos, né, para a ata notarial. Né? Tem os elementos intrínsecos que o tabelião deve verificar, né, em relação ao contrato, né, o documento apresentado. Se tem os elementos ali de preço, partes e o objeto, né, da adjudicação, né, e também se tem a cláusula de arrependimento ou não. Né, se ela é exercitável, como é o nome que deram a esse fenômeno jurídico, né? E também o tabelião tem que, de alguma forma, empregar o princípio da conservação dos negócios jurídicos, né? Por mais que tenha um defeito no documento, no contrato, ele pode sanear, de alguma forma, com o complemento de outros documentos, outros dados, enfim, de forma a salvar aquele contrato que seja, de alguma forma, ali, com alguma pendência, né? Então, eu vejo, por esse lado, as partes intrínsecas, né? Agora, as partes extrínsecas, me parece que o tabelião também deve verificar a questão da autenticidade do instrumento, a temporalidade do instrumento, verificar se as firmas estão reconhecidas ou não. Também, se não tiver, consulta o CCN para verificar se tem firma aberta ou não. Também, se não tiver, não é um elemento que não possa fazer a ata notarial se o tabelião tiver convicto que é um instrumento autêntico, original, ele vai também declarar essa autenticidade também na ata notarial. Então, são esses dois pontos assim, que eu vejo que a ata deve atacar, né?
Eu tenho uma listinha aqui na minha frente aqui de toda a documentação, né, que a adjudicação necessita, mas eu não sei se é o caso de falar, né? Evidentemente, você vai ter que qualificar corretamente o solicitante e pegar os dados da outra parte, né? Em vista do contrato, ou até mesmo das informações do solicitante ou de terceiros, né? Às vezes, eu pensei que a ata de adjudicação fosse ser uma coisa mais simples, no sentido de que as pessoas estariam melhor munidas de documentação, né? Mas a gente está vendo que nem sempre isso está acontecendo. As nossas estatísticas das atas de adjudicação são bem modestas. Eu não sei se os demais colegas estão fazendo mais atos do que nós, estão recebendo mais atos, mas a gente está recebendo poucas consultas. Eu acho que ainda não está rodando. Nós tivemos apenas, me corrija se eu estiver errado, Felipe, apenas uma ata que obteve registro, no registro imobiliário, né? A gente já fez mais de uma, né? Mas apenas uma com registro, né? E eu pensei que com o fato de ter tanto compromisso de compra e venda quitado aí na praça, que isso aí fosse ser uma avalanche. Não foi, e talvez esteja faltando alguma informação melhor sobre isso, né? Eu entendo também que é possível, evidentemente, o tabelião complementar, confiar até mesmo numa cópia simples de um contrato, e daí partir para outros elementos de prova. O problema com frequência, né, Felipe, é que a falta de quitação, né, dos comprovantes de quitação. Aí mata, né, mas o cidadão não guarda nada, né? É impressionante. Fica difícil, fica muito casuístico o atendimento da ata de adjudicação, até melhor o de uso capião, né? As pessoas são mais cuidadosas, talvez. Eu comentei dos aspectos intrínsecos e extrínsecos, mas o primordial dessa ata, evidentemente, é constatar a caracterização do inadimplemento da obrigação, né, de outorgar ou receber a escritura. E a quitação, eu não falei isso, mas é o básico. É pressuposto, né? É básico do básico, né? E nesta ata de adjudicação do primeiro registro, não tinha o termo de quitação e a gente colocou uma declaração nessa ata que o solicitante rogasse ao registrador que aceitasse as certidões de defesa ajuizadas como prova de quitação. Então, foi um golaço aí nesse caso aí. E ele aceitou. Interessante, hein? Eu vi que a Priscila está aqui, a Priscila de Paula, e ela colocou ali: a escritura foi devolvida, não se consegue fazer RERAT por recusa da parte. Caberia adjudicação neste caso, ou o caminho seria a uso capião? Pri, um beijo, seja bem-vinda aí, obrigada por estar nos prestigiando. E aí, vocês querem... Eu tenho um palpite, né, mas... A pergunta da Pri, qual foi? A escritura foi devolvida e aí não consegue fazer a RERAT por recusa da parte, de voltar lá e assinar. Então, ela pergunta se caberia adjudicação nesse caso ou se o caminho seria uso capião. Eu acho que o preferencial seria a adjudicação, né? Está muito claro que uma escritura pública assinada e a pessoa se recusa a comparecer para a ratificação. Eu tentaria a adjudicação. Todos os elementos estão ali, né, para adjudicação. Às vezes depende só de uma declaração numa RET-RAT para aperfeiçoar o instrumento originário, e perfeitamente, eu acho possível também. Daqui a pouco tem uma promessa que foi assinada antes, né? Não sei se já houve o cumprimento de todas as obrigações. Claro, né? A gente falando aqui em tese, se tivesse todas as obrigações, se tivesse apto para, né? Às vezes você não tem mais nem contato com as partes, e o registrador às vezes precisa de alguma documentação pessoal e o compromissário não encontra mais, não tem mais esses documentos. Me parece que seria saneável por adjudicação, né? Perfeito, perfeito. Bom, eu vou botar aqui
E uma... tem uma Fala, fala. pergunta de uma outra pessoa, Guti Mello, né? Qual a diferença entre ato notarial e escritura pública? Aqui, escritura pública é para negócio jurídico, né? Basta, se é negócio jurídico, é escritura pública. Agora, para atestar situações e fatos, é ata notarial, né? Acho que fica... Dito isso, a pessoa tem que saber distinguir. E a gente teve casos, nós já tivemos casos, eu e Felipe, como a gente faz o livro, tudo, a gente está sempre cuidando desses casos. Tem casos que são limítrofes, que a gente fica pensando, poxa, o que é isso aqui? É ato ou escritura? Então tem os casos que realmente são limítrofes, mas se tiver negócio jurídico, é escritura pública, ponto, né? Aí é mais de uma parte, na ata notarial é normalmente um solicitante só, não tem mistério. Bom, gente, e assim, a gente já está se encaminhando para o final. Hoje nós temos uma versão já estendida do segundas de primeiro, mas a gente quer falar um pouquinho sobre a ata de arrematação também, que é uma ata nova, né? Veio agora com a lei 14.711, essa lei super recente, que assim, o contexto dessa ata, né, rapidamente aqui, ela vem porque a hipoteca passa a ter um procedimento de execução extrajudicial. Então, no caso de não cumprimento, de não pagamento pelo devedor, aquele bem que foi dado em garantia, que é, né, uma garantia real sobre coisa alheia, vai seguir o mesmo procedimento extrajudicial de leilão, de notificação do devedor e depois de leilão da alienação fiduciária de bem imóvel, né? Então, na verdade, o legislador trouxe o mesmo procedimento, que já é um sucesso lá da alienação fiduciária, para hipoteca. E aí, o que acontece, né? Depois de todo o procedimento acontecer, se esse bem for arrematado por algum interessado no primeiro ou no segundo leilão, e aí tem todo o regramento para isso, que a gente não vai falar hoje, vai ser, então, feita essa ata de arrematação, né? A lei fala que o registrador de imóveis vai fazer a distribuição para o tabelião de notas, que vai lavrar essa ata de arrematação. E aí, a gente, também, a lei fala, né, quais são os requisitos dessa ata de arrematação, que tem a qualificação ali das pessoas, quem é o credor, o devedor e o arrematante, e os autos do leilão. É isso que está escrito no parágrafo 15º, se eu não me engano. Mas tem mais coisa, né, Paulo e Felipe? A gente conversou sobre isso hoje, né? E qual que é o juízo de valor nessa ata aí? Eu tenho uma primeira, seria uma indagação, né? Será que o instrumento correto é a ata notarial para esse caso? Eu, em vez de responder, eu jogo para vocês agora, né? Não, eu ia fazer outra indagação, não essa. Eu acho que se a lei fala que é por ato notarial, esse é um instrumento adequado, é aquilo que eu falei. É o titulável, né? O legislador, a gente sabe que o legislador é um cara muito imperfeito, a Câmara, o Senado, eles ficam debatendo as coisas por vezes anos e depois sai um artigo impreciso, imperfeito, né? Mas o que é de fato aí é que que eles falaram que é por ato notarial, então vamos lá, então, vamos fazer o instrumento, né? O instrumento adequado. A indagação que eu ia fazer começaria com a questão da distribuição, né? Que isso é uma incógnita, a gente tem que aguardar. Eu certamente penso que essa distribuição é um sistema semelhante ao do protesto de títulos, né? Que terá que ser feita de alguma forma pelos tabeliões da localidade, ou talvez pelo colégio notarial, e também uma distribuição igualitária, né? Entre número e complexidade, né? Agora, os elementos que tem que ter, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o solicitante, ele vai ser o credor, é isso? Ou ele pode ser o devedor, o arrematante, ou a pessoa que oferece a arrematação. Me parece que é quem oferece a arrematação, né? É o credor, é isso. Ou o arrematante, né? Arrematante. Porque ele é o interessado na propriedade, né? Deixa eu ver aqui. No artigo, porque, na verdade, o artigo fala que o registrador vai distribuir, né? Quase como se fosse
um desdobramento daquele leilão, da arrematação, e aí o registrador distribui, né? Então, assim, uma vez no pedido, né, tem o parágrafo único do artigo 30, né? Ele tem uma exceção lá, que é o caso a exigência da notificação do devedor e do terceiro fiduciante, se houver, né? Eu acho que na solicitação tem que estar declarado que isso aconteceu, né? E depois é uma ata que vai ter aquilo que a lei fala, né? Que é apenas adiante aqui, eu tô lendo o artigo errado. Concluído o procedimento e havendo lance vendedor, os autos do leilão e o processo de execução da hipoteca serão distribuídos ao tabelião de notas, com circunscrição delegada que abrange o local do imóvel para a lavratura. Evidentemente, tem que ser um tabelião da localidade, né? Tá? Que conterá os dados da intimação do devedor e do garantidor e dos autos do leilão e constituirá título hábil. Então, são 3 os itens que essa ata vai ter, né? São os dados da intimação do devedor e do garantidor e os autos do leilão. É isso, aí o tabelião consolida isso na ata notarial, solicitação, esses 2 itens, e assina embaixo. Essa ata aqui me parece que é uma ata mais simples, né? Eu também não sei, nunca vi um auto de leilão de arrematação, mas eu creio que deve ser uma coisa bem decente da gente fazer um copia e cola, né? então, o além do que está escrito ali seria observar se houve a intimação, né? Tanto a intimação para a purga da mora lá no início, que dá início ao procedimento de execução extrajudicial, e também depois a intimação tanto do devedor quanto daquele que ofereceu em garantia, que pode não ser ele próprio, né? Do leilão, né? Então, acho que isso... Não sei, Felipe, tem mais alguma coisa que tu gostaria de complementar? Eu acho que a ata, assim, não seria quase um descritivo, né? Me parece que a lei, ela busca algo a mais, né? Na questão formal e material, né? Do procedimento, tanto no início com o registro de imóveis até a questão do leiloeiro, né? Então, me parece que o tabelião, de alguma forma, ele vai ter que fazer essa verificação aí dos aspectos formais e materiais para verificar se não tem nenhuma comida de bola que possa levar à nulidade, né? Então, me parece que a ata está aí para fazer esse saneamento, né? Fazer a verificação, o saneamento e aí emitir essa ata, né? Senão fica muito fácil, né? Fazer um descritivo da ata e pronto, né? Não sei se é isso me parece que o legislador quis mais, né? Perfeito, perfeito. Eu tenho uma certeza que é a seguinte, o tabelião não precisa estar no momento da arrematação, na sessão da arrematação. Não. Ele depois pega a documentação e aí vai lavrar essa ata em face da documentação. Isso. É uma ata de verificação documental e show de bola. Mas aí eu pergunto o seguinte, se tiver algum vício insanável, por exemplo, a notificação pessoal do devedor do terceiro hipotecante não foi feita, por exemplo. E aí? O que vocês acham? A ata segue ou não? Eu acho que não deveria, né, Felipe? Aqui eu me metendo, mas eu acho que não deveria, por quê? Porque hoje a gente tem o problema que a gente enxerga hoje na alienação fiduciária de bem imóvel, no registro. Ficaste muda. Essas nulidades, né, que depois acabam prejudicando todo o procedimento. Então, acho que assim, o tabelião ele tem que ter sempre esse cuidado de ser um agente que vai prevenir o litígio, né? Então, se ele já identificou que tem uma nulidade ali, como que ele vai fazer essa ata? Ou a outra opção seria, ele faz a ata
vai a registro e deixa discutir, né? E vai para... Porque ali, por que o Paulo leu o artigo 30, parágrafo único? Porque o 30, parágrafo único, ele buscou resolver um pouco na alienação fiduciária a questão de quando tem uma pessoa ocupando o imóvel e alguém foi lá e arrematou, que a única discussão que fica ali ressalvada é justamente essa da falta de intimação. Outras questões que possam ser objeto de discussão vão ser tratadas como perdas e danos, ou seja, não vão impedir que o arrematante tenha a posse, entre na posse do bem e que aquela pessoa que está ocupando saia. Por quê? Porque senão se poderia se criar, né, e se cria aquelas situações de entrar com uma ação que vai ficar lá 7, 8 anos rodando e a pessoa ali dentro para chegar no final e julgar improcedente e o arrematante ficou no prejuízo todo esse tempo, né? Então, acho que o objetivo é esse. Mas é uma boa pergunta essa, né? Só comentando em relação à distribuição, por mais que ela afeta um pouco a livre escolha do tabelião, né, principiologicamente, mas o que ela tem de bom também é que pode haver uma ata padrão, né, por exemplo, em XML ou de forma digital, que degou automaticamente no registro. Né? Então, por que esse, faça esse por checklist, por né? esse lado, pode ter um ganho de efetividade. Né? O que a lei de garantias traz é uma facilitação e um apoio ao credor, né? Ou seja, não se quer que o configurado inadimplemento do devedor, que o credor sofra tanto, perca tanto tempo buscando a sua garantia, né? E, por outro lado, ela vai permitir, isso que o Felipe falou, a gente está ouvindo falar em inteligência artificial em todos os segmentos, mas no nosso segmento, até no segmento jurídico, não estou falando só notarial e registral, né? Não está havendo muito debate, ao menos eu não estou vendo, assim, nos escritórios de advocacia, um uso muito intensivo da inteligência artificial. E o mínimo que se espera de um instrumento desses, que é tão objetivo, né, da ata de arrematação, é de que feito esse instrumento, ele vá para o registro eletronicamente e o registro já entenda que aquilo ali tem os requisitos necessários e faça um registro mais célere, né? E eu acho que a ideia da distribuição vai bem nessa linha, né? Pensando já com o SERP, com plataforma do e-notariado, me parece aqui que a conversa ela é muito mais num nível eletrônico do que num nível, né, propriamente de manual de levar. Bom, gente, olha só, fechou 8 horas. Eu, infelizmente, preciso terminar. Eu acho que a gente termina por cima, assim, que daí dá gostinho de quero mais. A gente pode continuar esse papo numa segunda parte dessa live. Eu acho que tem bastante assunto ainda para a gente depois trazer para vocês. Tem a outra ata notarial, que a 14.711 trouxe, né? Que é aquela ata de verificação do cumprimento de condições de negócios. Então, a gente já deixa aqui, eu já deixo o convite para vocês. O que eu queria realmente era presentear aqui a minha audiência do Segunda de Primeira. Eu acho que isso aqui é um presente de Natal, assim, com um valor inestimável. Para todos que estão aí, o pessoal está só elogiando. Eu vi que o João entrou, João Massoneto, que bom, João, bom te ver por aqui. E encerro, assim, essa temporada. Claro que segunda-feira que vem, eu até estava pensando, né? Mas segunda-feira que vem é Natal, né? A gente fazer segundas de primeira no Natal. E no dia 1º de janeiro, eu acho que não é, assim, pode não ir muito bem isso. Então, eu acho que a gente vai ter uma folga no dia 25 e no dia 1º. Então, é a última do ano. E quero desejar ao Felipe e ao Paulo boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, próspero Ano Novo, sucesso, que vocês continuem nos enchendo de doutrina, de muito ensinamento, de muito material maravilhoso no blog do 26. Sou fã de carteirinha e só tenho que agradecer pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Obrigado a ti, Karen. Adorei. Estou sempre à disposição aí. Um abraço em todos os amigos que estão aí assistindo. Obrigado, viu? Obrigado, Karen, pelo convite aí. A gente está disponível, né? Quando quiser, a gente faz uma outra aí. Beleza, gente.
Uma boa noite para vocês, boa semana. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.